Então vamos começar a aula aí, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos à aula do Alicerce. Vamos começar mais uma aula e aprender um pouco, pessoal. Hoje, nossa turma de G3 e nossa aula de matemática. Pessoal de casa, vem aprender com a gente. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática. Boa noite, galera. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e escrita. Boa. Hoje, pessoal, nós vamos aprender a reduzir frações, ok? E a gente também vai aprender a dividir números decimais, ok? A gente vai ver algumas questões aí de divisão com números decimais e redução de fração. Para isso, a gente vai precisar de lápis, borracha e o seu caderno aí, para você fazer algumas contas, fazer algumas anotações, vai ser bem importante. Bom, para o nosso Mindfulness de hoje, preparei algo bem simples. Então, eu queria que vocês se ajeitassem aí, pessoal, na cadeira de vocês, achassem a melhor forma possível aí, mais relaxada possível. Peço, pessoal, para que vocês encostem os pés no chão, ok? Coloca as suas mãos sobre as suas coxas, ok? Relaxa o ombro, deixa as costas eretas. Fechem os olhos e sigam o som da minha voz. Quero que vocês comecem a se concentrar na respiração de vocês e nos estímulos do seu corpo. Perceba que nesse momento você está com a sua pele encostando na cadeira ou no sofá, onde você esteja. Você sente as roupas que você está vestindo. Você percebe, a cada vez que você se concentra mais, como sua respiração funciona, a parte nos momentos em que você inspira e nos momentos que você expira. Você também sente lá ao fundo que o seu coração bate e bombeia sangue para as suas veias. Perceba a temperatura do seu corpo com relação ao lugar onde você está. Se você está com frio, se você está com calor. Preste atenção também nos sons que permeiam você, além do som da minha voz. Tente se concentrar que sons você escuta lá fora ou dentro da sua casa, no ambiente que você está. Tenha foco agora na sua respiração, no momento presente. Tente deixar os pensamentos ir, esvaziar a sua mente, pensar só no momento presente e se concentre na sua respiração. Quero que você faça uma respiração longa, puxe o ar. Não tenha pressa em soltar o ar. Solte vagarosamente. Após isso, puxe o ar novamente. Controle a sua respiração. Tente entender qual é a dinâmica do seu corpo em respirar. Traga a sua mente, seu foco, sua atenção para o momento, para o agora. Puxe o ar e solte. Sinta o seu pulmão se encher e logo após se esvaziar. Que esse momento te traga uma
um renovo para o dia de hoje, que você se sinta mais preparado para o aprendizado, relaxado e tranquilo. Respire uma última vez bem fundo. Solte o ar pela boca. Pode abrir os olhos devagar. E aí, pessoal? Estão se sentindo um pouco melhor? Relaxados? Bom, hoje, pessoal, nós veremos aí o que é reduzir uma fração, ok? Alguém tem alguma ideia do que é reduzir uma fração, pessoal? Fala para nós aí, então, Joana. Por exemplo, a fração 4/8. Você pode reduzir ela até que ela se torne 1/2, porque 4 é metade de 8. Boa, boa, legal. Boa, Joana. Obrigado. Então, de fato, de modo algébrico, né? De modo a mexer com os... Não algébrico, né? Mas de forma a mexer com os números, nós vemos, de fato, que existe uma maneira da gente dividir ali os números até que torná-los a chegar na forma mais reduzida possível. E isso também é possível perceber nos gráficos. Você já percebeu que existem alguns gráficos que são muito parecidos? Alguns gráficos de frações? Esse é um exemplo que eu já mostrei muitas vezes para vocês. Por exemplo, ali, ó, o gráfico de 1/2, o gráfico de 2/4 e o gráfico de 4/8, eles essencialmente são o mesmo. Por quê? Eles retratam a mesma área pintada, embora eles tenham divisões diferentes, ok? Por exemplo, no 1/2, nós temos ali metade do gráfico pintado. Entretanto, 1/2 significa que temos uma parte pintada e duas partes de divisão. Exatamente, a Joana acertou em cheio. Arrasou, boa. Já na figura abaixo, temos ali a fração correspondente a 2/4, ok? Boa, Zana, obrigado. 2/4 significa que temos ali 4 divisões no nosso gráfico e temos duas partes pintadas. Ainda assim, pessoal, temos metade do nosso gráfico pintado. E como a Joana deu o exemplo, 4/8, nós temos lá 8 divisões e 4 partes pintadas, ok? 4 é metade de 8. Ou seja, se olharmos ali para o gráfico, pessoal, nós vemos ainda assim que temos metade do gráfico pintado. Ou seja, todos esses gráficos têm metade pintado, embora eles tenham divisões diferentes. Isso significa que eles são equivalentes entre eles, que esses gráficos são parecidos, e eles podem alternar um ao outro. Então, quando eu falo em reduzir uma fração, eu posso trazer aquele gráfico de 4/8 para um gráfico mais simples, de 1/2. De que maneira? Reduzindo essa fração, ok? Então, como que a gente faz essa redução de fração? Veja, o 2/4 é como se fosse o dobro da fração 1/2. De que maneira? Se a gente multiplicar em cima e embaixo, ou seja, multiplicar o numerador e multiplicar o denominador por 2, nós chegamos na fração 2/4. Veja, olha lá. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2, no denominador agora, dá 4. Então, e se a gente dividir, acontece a mesma coisa. Então, caso eu divida em cima e embaixo, ou seja, divida o denominador e o numerador por 2, vai acontecer a mesma coisa. Olha lá, 2/4. Se eu dividir o numerador, 2 dividido por 2, dá 1. 4 dividido por 2 no denominador, dá 2. Ok? Isso, pessoal, significa reduzir uma fração. Quando eu pego uma fração e divido por um mesmo fator, e eu chego numa fração um pouco mais
simples, digamos assim, com números mais baixos. Ou seja, nós reduzimos a fração. Nós simplificamos o gráfico. Ok? Então, o gráfico ele representa a mesma área pintada ali. Entretanto, em vez de ele ter 8 divisões, 4 divisões, ele acaba tendo 2 divisões. Torna o gráfico mais simples. Então, reduzir é chegar no gráfico mais simples. Boa. Então, para reduzir, pessoal, o que a gente precisa para reduzir uma fração? Basta que a gente divida o numerador e o denominador por um mesmo número, um mesmo fator comum. Vamos olhar ali os exemplos ali. Eu tinha a primeira fração lá, pessoal, na imagem ali. A primeira fração eu tinha 24 sobre 108. Se eu dividir, pessoal, por 2, em cima e embaixo, isso é muito importante, pessoal, para que a fração não se altere, para que ela se reduza de fato, nós sempre temos que, o mesmo número que nós dividimos em cima, nós temos que dividir embaixo. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, olha lá, ó, dividido por 2 em cima, que é o numerador, o 24 se torna 12. Dividindo embaixo agora por 2, o 108 dividido por 2 se torna 54, ok? E daí nós temos uma nova fração, 12 sobre 54. Entretanto, nós percebemos uma coisa, 12 e 54 são números pares, ok? Então, a gente pode dividir por 2 de novo. E é isso que a gente faz, ó, dividindo em cima e embaixo por 2, o 12 dividido por 2 se torna o 6, o 54 dividido por 2 se torna 27. E aí nós temos uma nova fração, ou seja, a redução da nossa fração anterior, que é o 6 sobre 27. Bom, olhando para essa fração, você pode pensar, essa fração já não dá mais para reduzir, porque em cima eu tenho um número par e embaixo eu tenho um número ímpar. Entretanto, se vocês olharem atentamente, tanto o número 6 quanto o número 7, eles fazem parte da tabuada do 3. Vamos pensar lá, vamos lembrar lá. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 9 é 27. Se eles fazem parte da mesma tabuada, nós podemos dividir pelo mesmo número. Ou seja, se eles fazem parte da tabuada do 3, eu posso dividir por 3, ok? Então, dividindo ambos, numerador e denominador, ou seja, o 6 e o 27, por 3, eu vou chegar numa redução dessa fração. Então, dividindo 6 por 3, eu chego no número 2. E dividindo o 27 por 3, eu chego no número 9. E, finalmente, então, nós chegamos na redução mais simples que a gente pode, quando a gente não pode mais dividir, ok? A gente chega, então, na redução que nós chamamos de redução na fração irredutível, ou seja, o gráfico mais simples possível, tá? Imagine, pense, pessoal, num gráfico lá, onde nós tínhamos 24 sobre 108, onde eram 108 divisões e 24 partes pintadas. Nós chegamos, então, num gráfico muito mais simples, que é o 2/9, ok? Onde nós temos 9 divisões e 2 partes pintadas. Isso significa redução de fração, pessoal. Nós reduzimos numa fração muito mais simples. Essa fração ela não pode ser mais reduzida. Por quê? Porque o número de cima ele pode ser dividido por 2, por exemplo. Mas o 9 não. O 9 não pode ser dividido por 2. Lembra lá que ele vai dar uma divisão inexata. Então, a gente não pode dividir. Só dá para ser uma fração reduzida quando a gente divide o número de cima pelo mesmo número que a gente divide embaixo. Quando não dá para dividir o número de cima e o número de baixo, daí nós temos que... daí chegamos numa conclusão que aquela fração não é mais não é mais reduzível, ou seja, é uma fração irredutível, ok? Lara, se você puder voltar lá de novo naquele slide. Boa, obrigado.
Como podemos olhar, então, pessoal, o 2 nonos ele não pode ser mais reduzido, ok? Isso é muito importante a gente entender quando uma fração, ou ela não é reduzível, porque ela já é a forma mais redutível, ou quando ela não pode ser reduzida ao olhar para os dois fatores, né? A parte de cima da fração, que é, no caso ali, 2, e a parte de baixo, que no caso aqui é 9, e a gente olhar que ela não pode ser dividida por um mesmo número. O 2 e o 9, eles não podem ser divididos por um mesmo número. O Caio tinha perguntado na aula passada se a gente ia começar a aprender como usar mínimo múltiplo comum. Isso aqui é um exemplo, ou mínimo divisor comum. Isso aqui é um exemplo, quando a gente precisa olhar se o 9 e o 2 têm um divisor comum. Se eles não tiverem, isso significa que essa fração é irredutível. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, tá? Nas nossas próximas aulas, como a gente usar o mínimo múltiplo comum e o mínimo divisor comum. Entretanto, aqui, a ideia é a gente entender o que é fração ou reduzir fração. Então, nem sempre a gente vai precisar usar mínimo múltiplo comum ou mínimo divisor comum. Por quê? Porque a gente pode, ou máximo divisor comum, no caso, né? Porque a gente pode olhar aqui de maneira mais, como que eu posso dizer? De maneira mais simples. Quando os números de cima e embaixo forem pares, nós podemos dividir por 2 sem dó. Quando os números eles estiverem ali dentro de uma mesma tabuada, que é o caso ali quando a gente dividiu por 3, o 6 e o 27 estão dentro da mesma tabuada. Então, a gente também pode dividir pelo número da tabuada, que no caso foi o 3. Então, essas são coisas que a gente pode ir usando sem precisar usar mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum, essas coisas, tá? Então, isso é só para a gente ter uma ideia. Pode passar. E agora, pessoal, vamos ver um pouco sobre divisão com números decimais. Basicamente, a gente deve tirar a vírgula. Quando a gente tem, por exemplo, vírgula no denominador, não, no divisor, ou vírgula no dividendo, a gente precisa tirar aquela vírgula para aí sim a gente conseguir fazer a divisão. O problema é como que a gente tira essa vírgula. Vamos lembrar lá quando a gente transforma números decimais em frações. Lembra, a gente transformava números decimais em frações de que maneira? Para transformar, por exemplo, ali o 3,43, nós podíamos dividir esse número, pessoal. A gente precisava olhar aqui, ó, nos números, nas casas decimais, ok? Então, depois da vírgula, tem 3 casas decimais, 2 casas decimais, perdão, né? 3,43, então tem 2 casas decimais. Para eu poder transformar esse número, eu tinha 2 técnicas. Uma era dividir o número em 2, pegar a parte inteira, que é o 3, e a parte não inteira, que seria o 0,43. Posso fazer isso. Mas eu posso também dividir direto. De que maneira? Eu posso pegar esse 3,43, ok? E dividir por uma potência de 10, que tenha 2 zeros. Por quê? Porque eu tenho 2 casas decimais. Então, eu vou colocar 1 aqui e 2 zeros, ok? Então, eu dividi essa fração por 100 e eu fiquei com 343 dividido por 100. Isso significa que eu transformei ele numa fração, ok? Eu vi que o Arthur tinha levantado a mão. Pode perguntar, Arthur. É que na hora do diminutivo, quantas vezes pode diminuir a fração? Reduzir a fração? Sim. Tá, boa pergunta. Quantas vezes a gente pode reduzir a fração? Eu tinha dito lá que a gente só reduz até a gente chegar na fração irredutível. O que é a fração irredutível? A fração irredutível é quando ela não pode mais ser dividida pelo mesmo número em cima e embaixo. A gente, por exemplo, a gente tinha chegado lá no 2 nonos. 2 e 9 não pode ser dividido por um mesmo número. 2 pode ser dividido por 2, por exemplo. O 9 pode ser dividido por 3, por exemplo.
mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser divididos pelo mesmo número. E isso não acontece. 2 não pode ser dividido por 3. 9 não pode ser dividido por 2. Por esse motivo, aquela fração acabou ali, a redução ali. A redução acaba quando a gente não pode dividir a fração, o numerador e o denominador por um mesmo número. Respondida a pergunta, Arthur? Entendi. Boa, obrigado. Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Para a gente transformar essa fração aqui, ó, 8 sobre 100, para a gente transformar essa fração em um número decimal, o que a gente fazia? A gente tinha que olhar para as casas aqui, para os zeros aqui, né? A gente olhava para os zeros. Então, ó, tem 2 zeros, ou seja, se tem 2 zeros, a gente vai usar 2 casas decimais. Então, casas decimais são números depois da vírgula. Então, ó, 0, 2 casas decimais. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 0,08, certo? Então, olha, percebam uma coisa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Se para transformar números inteiros em números decimais, nós podemos ali dividir por 100, né? Tá vendo? Que a gente pegou, lembrando das frações ali, ó. Se eu quiser transformar aquele número ali, ó, 343, eu dividi por 100, né? E a mesma coisa, transformar o número 8 em 0,8, eu dividi por 100, ou seja, eu dividi por potências de 10. Para eu poder transformar esses números com vírgula, daí em números inteiros, né? Você vê que eu estou fazendo um raciocínio inverso. Pensem comigo. Para transformar o número inteiro, no caso 8, em um número com vírgula, eu dividi por 100. Certo? Olha lá, 8 dividido por 100, ou 8 sobre 100, eu transformei ele num número com vírgula, 0,08. Estou fazendo um raciocínio inverso aqui. Para eu poder fazer a conta ao contrário, se eu dividir, então, como está escrito ali, ó, se dividir por potências de 10 torna o número inteiro em decimal, o contrário acontece. Se eu multiplicar potências de 10 pelo número, ele vai tirar a vírgula, ao invés de colocar a vírgula. Vamos ver isso, como que a gente faria isso agora. Os mesmos números, ok, pessoal? Temos os mesmos números aí. Olha lá. 3,43. Se eu pegar esse 3... Deixa eu apagar aqui, que não foi bonito esse 3 aí. Opa. Mas aqui do lado. lado. Acho que agora vai dar certo. Olha lá, eu tenho 3,43, pessoal. Ok? E tenho que multiplicar por 100. Ok? Para vocês verem o que vai acontecer. Se eu multiplicar por 100, eu fiz ali a parte dos zeros ali, vai ficar tudo zero, ok? Vai ficar tudo zero. E agora eu vou multiplicar lá o 1, ok? Então eu vou ter que pular 2 casas aqui. Olha lá, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora, abaixo aqui, ó, 0, 0. Aqui 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 3 dá 3. Aqui abaixo 4 e o 3. Bom, vamos lembrar o que a gente tem que fazer, pessoal. Nós temos que contar as vírgulas para a gente saber onde que a gente coloca a vírgula. Nós temos aqui, ó, 2 casas decimais depois da vírgula, ok? E embaixo a gente não tem vírgula, então a gente vai contar 2 casas decimais. Olha aqui, ó. Uma casa decimal, 2 casas decimais, a vírgula vem aqui. 343,0 é a mesma coisa que não precisa ter número depois da vírgula, ou seja, o resultado fica 343, ok? Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês, pessoal? Porque eu transformei o número 3,43 num número inteiro, sem vírgula, ou seja, 343. De que maneira? Multiplicando por 100. Ok? Então, por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque isso é importante para a gente conseguir fazer divisões. Porque a gente precisa tirar a vírgula.
para tirar a vírgula, nós multiplicamos por um número que seja por 10 ou por uma potência de 10. Ou seja, por 10, por 100, por 1000. Como que a gente vai escolher isso? Quando que eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão? Como que eu vou escolher isso? Eu vou olhar para o tanto de casas decimais que eu preciso tirar a vírgula. No caso aqui, eu tinha 2 casas decimais, né? 2 números depois da vírgula. Então, eu precisava de um número com 2 zeros. No caso, o 100 tem 2 zeros. Ok? Tá difícil ou tá fácil? Tá complicado essa parte da explicação? Queria um feedback de vocês aí. Para mim tá mediano. Tá mediano, ok, tá mediano. Vamos tentando aí. Tá muito. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. A gente já viu que 8 dividido por 100 é 0,8, né? 0,8, pessoal, tem 2 casas decimais. Deixa eu escrever aqui para vocês. A gente já sabe que 8 dividido por 100, porque eu fiz na outra conta ali, é 0,08, ok? Tem 2 casas decimais. Se eu quiser transformar esse número em um número inteiro, eu preciso multiplicar por 100, ok? Multiplicar por 100 vai fazer o seguinte, essa vírgula, se eu multiplicar por 10, ela vai vir aqui, mas se eu multiplicar por 10 de novo, 10 vezes 10 é 100, a vírgula vai vir aqui, ok? Então, multiplicar por 100, multiplicar por potências de 10, conforme os zeros acontecem, a vírgula vai andando de lugar, ok? Então, a vírgula que estava aqui andou para cá, a vírgula que estava aqui daí andou mais uma casa para cá. Multiplicar, então, por 100 é andar, a quantidade de vírgulas vai andar para a direita, conforme a quantidade de zeros, ok? Então, olha lá, ó. Eu tenho 2 zeros, a minha vírgula andou 2 casas. E daí o número que era 0,08 se tornou somente 8. Ok? Então, multiplicar por 100 transforma o número em somente 8. Beleza? Acho que agora ficou um pouquinho mais inteligível de entender. Deixa eu apagar esses números aí. Senão não vai dar para... Então, pessoal, vamos para o intervalinho. Estamos de volta aí. Vamos aprender mais um pouco. Bom, então a gente já entendeu que para poder dividir, nós precisamos tirar a vírgula dos números. Para tirar a vírgula dos números, nós precisamos multiplicar por potências de 10. Os zeros vão mostrar a quantidade de vírgulas, a quantidade de números que a gente tiver depois da vírgula vai mostrar por quantos que a gente vai multiplicar aquele número de potência de 10. Se tiver dois números decimais, a gente multiplica por 100 porque tem 2 zeros. Se tem 3 casas decimais, nós multiplicamos por 1000 porque tem 3 zeros e assim por diante. Porém, como na fração, tudo que acontece no divisor tem que acontecer no dividendo. Ou seja, na fração a gente tem um número que é o numerador e nós temos um número que é o denominador. Na divisão, nós temos um divisor e um dividendo. Tudo que acontecer no divisor tem que acontecer no dividendo, senão a conta sai errado, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Temos o número 2,4 dividido por 0,6. A primeira coisa que a gente tem que perceber, pessoal, é que a gente tem aí um número decimal, ok? Ou seja, um número depois da vírgula, olha lá. Ó. Tanto no divisor quanto no dividendo, nós temos apenas uma casa decimal, ok? Ou seja, um número depois da vírgula. Então, para a gente tirar essa vírgula aí, pessoal,
nós precisamos multiplicar por 100, ok? Se nós multiplicamos por 100, não, por 10, porque 10 tem uma casa, tem um zero só. Então, nós vamos multiplicar por 10, porque 10 tem um zero só. Multiplicando por 10 com um zero só, nós vamos tirar essa vírgula. Quando a gente tira essa vírgula, a conta muda, pessoal. A conta sem a vírgula agora vai ficar 24 dividido por 6. Tá vendo que eu tirei a vírgula agora? O número que era 2,4 virou 24. O número que era 0,6 virou somente o 6. Porque eu multipliquei ambos por 10. 10 tem um zero, a vírgula vai andar uma casa decimal. Ok? E isso, andando uma casa, o que era 2,4 virou 24, o que era 0,6 virou 6. Todo mundo conseguiu compreender até agora? Olha lá, olha lá, até tem a diquinha ali embaixo. Ó, multiplique os números por potências de 10 até que suma todas as vírgulas. Ok? Então, no caso aqui, tinha uma casa decimal, tanto no divisor quanto no dividendo. Nós multiplicamos por 10, as vírgulas sumiram. Agora, eu continuo a minha conta normalmente, pessoal. Ok? Como que eu continuo a minha conta normalmente? Eu vou fazer a conta aí. 24 dividido por 6. Ok? 6. Vamos lá. 6 vezes 4. A gente olhar lá na tabuada. 6 vezes 4 dá 24. 24 menos 24 é 0. Resto 0. Resultado 4. Pessoal, olha que impressionante que acontece aqui. O resultado, pessoal, da minha conta, 2,4 dividido por 0,6 é 4. Ok? Eu sei que é um pouco contra-intuitivo, pessoal. Tá? Pode parecer um pouco contra-intuitivo para você. Poxa, eu tinha dois números com vírgula e dois números pequenos. Um número era 0,4, né? O 0,4 não, um número era 2,4 e o outro número era 0,6. Como que essa divisão se tornou 4? Tá? Embora seja contra-intuitivo, faz todo sentido. Lembre, pessoal, que números com vírgula são, na verdade, frações. Ok? Números decimais são, na verdade, frações. Para que uma fração dê correto, a gente tem que lembrar lá como que divide frações. Para dividir frações, nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, na verdade, dividir frações é uma multiplicação. Lembra que a gente falou isso na nossa aula passada. Agora a gente consegue perceber o quanto dividir, multiplicar números decimais começa a transformar um pouco essas nossas ideias de divisões e de fração quando a gente trabalhava com números inteiros, ok? É um pouco contra-intuitivo, mas o resultado está correto, pessoal. O resultado faz total coerência. Vamos pensar milagres da matemática. É verdade, Lara. Nem me fale, que matemática faz umas coisas loucas. Vamos pensar nesses números ali em forma de fração, ok? Vamos pensar que 2,4 é a fração 24 dividido por 10, ok? 24 décimos. Né? A gente já sabe disso, a gente sabe, a gente viu lá uma aula sobre transformação de frações. Vamos pensar que o 0,6 é a fração 6 décimos. Ok? Estamos trabalhando com divisão de frações, pessoal. O que acontece quando a gente divide uma fração? Nós mantemos o primeiro, 24 sobre 10, e multiplicamos pelo inverso do segundo, ou seja, o que está embaixo
vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, 10 sextos. Ok? Agora, a gente vai multiplicar uma fração normalmente. Olha lá, dois números pequenos, quando divididos um pelo outro, dá um resultado maior que os dois. Boa! Exatamente. Muitas vezes isso vai acontecer quando a gente trabalhar com números decimais, ok? E a resposta está, o porquê disso acontece, está aqui na fração. Então, mais uma vez, pessoal, a gente está vendo que a relação entre fração e número decimal é muito íntima. Vamos ver como que a gente chega nesse resultado. Multiplicar multiplicar frações, pessoal, a gente multiplica o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo. Vamos ver isso aqui acontecendo aqui embaixo. Porque aqui em cima já não está dando mais conta. 24 vezes 10, pessoal, vou poupá-los das contas, é 240. 10 vezes 6 é 60. Ok? Bom, quando a gente tem zero assim, ó, em cima e embaixo, nós podemos cortar esses zeros aqui, pessoal. Olha o resultado que a gente está sobrando ali, ó. 24 sobre 6. Isso é a mesma coisa que 24 dividido por 6. E daí a gente cai 24 dividido por 6. Nós caímos... Reduz, né? Nós caímos aqui, pessoal, na nossa continha de divisão aqui. Ok? Muito louco, né? A gente pensar que fração e números decimais são, né, totalmente são a mesma coisa. E um tem que fazer sentido com o outro. Então, vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, a prova de que 2,4 dividido por 0,6 de fato dá 4. Por quê? Porque 24 dividido por 6 dá 4. Transformando essas frações, né, fazendo essa multiplicação em forma de frações, nós acabamos de descobrir que, de fato, né, 2,4, que pode ser representado pela fração 24 décimos, dividido por 0,6, que pode ser representado pela fração 6 décimos, o resultado é 24 sobre 60. Ok? Então, isso é muito importante. Além disso, pessoal, a gente acabou de também perceber uma forma de reduzir frações. A gente viu ali 240 sobre 60. Como tinha zero em cima e embaixo, nós podemos cortar esses zeros. Cortar esses zeros é reduzir a fração. 240 sobre 60, reduzindo a fração, se torna 24 sobre 6. Ok? Mais uma maneira aí da gente entender redução de frações. E 24 sobre 6 é a mesma coisa que 24 dividido por 6, que nós descobrimos que é 4. Joana, pode falar. Não é forma irredutível. Sim, a gente reduz, mas não chega na... A irredutível eu não sei. A gente não chega na forma irredutível. A forma irredutível é o próprio 4. Se você pegar e começar a reduzir ali, ó, o 24 sobre 6, testa para você ver. A forma irredutível dele, ou seja, o final dele, você vai chegar em 4 sobre 1. O número 4 sobre 1. E 4 sobre 1 é o quê? É 4. Então, a forma mais reduzida possível da fração 24 sobre 6 é a própria divisão 4. O próprio resultado, o próprio quociente. Matemática é interessante, né? Ela acontece umas coisas doidas, assim, que parece que tudo está interligado. Então, deixa eu apagar mais uma vez aí, né? As minhas anotações aí, para a gente ir para a nossa atividade. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma atividade, ok? Alguns exercícios. E nós já temos aí a nossa divisão dos alunos aí. A Joana, a Mariana e o Henrique Queiroz, acho que a Mariana nem veio hoje, né? Não. Ela chegou quase agora. Ah, tudo bem, não tem problema. Bom, voltando lá, pessoal. Joana, Mariana e Henrique Queiroz farão 2 probleminhas ali com números com divisão de números decimais, ok? Para vocês tentarem usar aí a dinâmica de divisão com números decimais. Bem interessante aí, talvez vocês cheguem a alguns resultados interessantes.
E são dois probleminhas aí legais de resolver. Tem as respostas ali, A, B ou C, nas duas questões. Então, vocês podem responder no chat aí só questão A, questão 1, letra B, por exemplo, a resposta. E daí a gente confere depois. O João, o Arthur, o Henrique Peixoto, a Camila, o Sávio, o Caio, o Nicolas, a Ellen e a Osana farão essa outra atividade aqui sobre redução de frações. Qual que é a atividade? Vocês vão fazer um desenho, pessoal, do gráfico dessas frações que estão aparecendo aí. Depois, vocês vão reduzir e fazer o desenho da nova fração reduzida. E daí vão comparar, vão ver se está igual às duas frações, se elas estão ocupando o mesmo espaço, ok? Lembra lá que se ela está chegando no gráfico mais reduzido possível, ok? Essa é a atividade de vocês, daí eu quero que vocês me mandem foto dessa atividade de vocês. Então, podem começar a fazer, pessoal. Vou deixar alguns minutinhos aí para vocês fazerem, porque já está acabando o nosso tempo. Então, podem fazer. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Henrique Queiroz também concorda com a Joana, respondeu os mesmos. Vamos ver, então. Vamos testar aí, vamos dar uma olhada. Então, Carla e Ana foram tomar sorvete e gastaram R$23. Dividindo a conta em partes iguais, quantas cada uma pagou? Então, é 23 dividido pelas duas, né? A conta que a gente vai fazer é 23 divididos por 2. 23 seria dividido por 2, ok? Então, o número mais próximo de 23, pessoal, seria de multiplicação, seria 22. Então, 2 vezes 11 é 22. Ok? Então, já me dá a dica de que 11 vai ser a parte inteira da nossa divisão. E como dentro desse A, B e C aqui só tem uma resposta com a parte inteira sendo 11, muito provavelmente essa vai ser a resposta correta, ok? Então, a primeira realmente é a letra C. E a letra B, vocês falaram aí que é a letra B, não. A questão 2 seria a letra B. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Na nossa próxima aula, eu vi que vocês responderam, eu corrijo com vocês essas duas questões aí. Pode ser? Eu tive dificuldade de fazer, professor, né? Eu vou fazer quando o senhor corrigir. Faz primeiro, para depois você ver a correção, tá? Para você comparar Não, a eu sua tenho com dificuldade de fazer primeiro também. mas tente. Se você não tentar, você não vai conseguir. O problema da matemática, gente, como que a gente aprende matemática? Nós forçamos a nossa mente a tentar fazer as coisas. Por mais que a gente erre, o aprendizado vem através do erro. A matemática ela é muito assim, então tem que tentar. Então, na próxima aula, eu corrijo com vocês esse exercício, ok? Lara, se você puder passar a tela. Boa. Atividade de habilidades para a vida, né, pessoal? E nada mais justo do que revermos uma habilidade importantíssima, que é a habilidade de atenção. Então, eu quero 2 voluntários para ler a fala da Ali e do Garu. Quem se voluntaria? Eu. Boa, Caio. Quem mais? Você quer ser a Ali ou o Garu? Qualquer um. Beleza. Quem pode ser a Ali, pessoal? Pode ser eu. Professora, eu queria ser, mas eu tô com medo, desculpa. Pode ser eu. Vamos lá. João, você pode começar. Olha só, garoto. Na lousa da sala de aula está descrito o conceito de atenção. É mesmo, Ali.
Interessante, essa é uma habilidade muito importante. Acredito que a Gália gostaria que exercitássemos. Boa, boa, Caio. Gente, atenção, é a capacidade de direcionar seu foco. Então, é a capacidade de, escolher algo e direcionar seu foco para um estímulo ou algo específico. A atenção é muito importante, eu diria que é imprescindível no processo de aprendizagem e exige esforço e uma concentração voluntária naquilo que se quer aprender. Então, gente, não existe esse negócio de prestar atenção em algo por osmose, né? O ato de prestar atenção, ele é, pelo menos esse ligado à aprendizagem, ele é voluntário, ele é feito pela pessoa. Então, exige uma energia de nós, né? A gente precisa parar e direcionar nosso foco para algo, tá? Então, a Ela não é... pessoa que vê anime legendado tem que ficar em engano. Porque quer ler e ver a luta. Sim, tem Eu que estar ali assisti com o novo foco e a Homem-Aranha atenção legendado. atentadíssima. Sim. Eu Assistam vi a lutas luta. legendadas. É ótimo. É Bom ótimo demais. para exercitar a Cansativo, atenção. você apertua, assim, é uma missão, sabe? Mas é legal. Mas olha Legal. só, é cansativo porque demanda da gente uma atenção. E a atenção é uma atividade que não é ocasional, né? Que não é à toa. Você despende energia para prestar atenção, para entender algo, tá? Então, quero que vocês gastem essa energia para olhar essa atividade aqui, gente. João, lê essa falinha da Ali. Vamos jogar os jogos dos erros para testar nosso nível de atenção. Encontre a dificuldade dos seguintes animais e não esqueça de depositar sua concentração na atividade. Boa. Jogo Esse de aqui é erros. fácil, tá, gente? Esse daí, já encontrei os três. Já Encontrou encontrei os 3, Arthur? Boa. Também. Esse é mais encontrei. fácil, hein? Esse é mais fácil, o também próximo é encontrou mais os 3. difícil. Tá É fácil. o balde, o alicate e... Eu achei 5. E a escada. achei 5? Eu achei 5. É a escada. Ah, é a também. escada. E também Tem tem a aquele escada, alicate o lá. ponto de não é? interrogação, o balde, O a símbolo chave de de fenda e o negócio interrogação. rosa. Uhum, E também muito tem bem. aquela régua no canto. São 6. Foi, amor. Aquele triângulo. Aquele São triângulo 7, ali, na ó. verdade. O São triângulo. 7. Achei 7. Acabei de pensar. 7. Gente, O triângulo. O triângulo. Que triângulo? Ah, também O tem a fita triângulo. métrica. professor, posso Oi. circular Chave de fenda. os erros? Oh, no. Na tela? Deixa eu circular aqui. Oh, Pode, não. podemos. Então, vamos lá. Aqui, né? O que está na B? Aqui. Tem a pinça Fita embaixo. métrica. Boa. O O balde. que O mais? balde. A cor do balde, né? O ponto de Eita. interrogação, junto com a escada de brinde. Uhum. Boa. O que mais? a Também chave tem de aqui a fenda. chave de fenda. Chave de E aquele fenda. trem lá com o negócio rosa. Alicate. É o, Chave de fenda. o triângulo. O triângulo. Aqui, ó. Boa, Arthur, ó. O alicate. Que A é chave de alicate, fenda, minha professora. gente? A chave de fenda. Circulem aí, pelo amor de Deus, que eu não estou enxergando, não. Aí, circula a chave de fenda. Ah, boa. Arrasou, Caio. O que mais? Tem mais? A fita métrica já circulou. Já foi, tá circulada. Ah, esse aqui foi muito fácil, né, pessoal? Eu quero ver o próximo. Easy. Então, ó, GG. Nice. GG. vai ser o seguinte, o próximo ele é mais Gente. difícil. Então, assim que eu virar o slide, eu quero que você levante a mão. Vocês não vão falar, tá? Vocês vão levantar a mão, quem achar. E aí vai poder falar só um, tá bom? Porque eu quero ver aqui todo mundo falar uma coisa diferente, tá bom? Então, preparem-se. Ok. Vai lá. Vamos ver se... Ih, que isso? Ah, tá. Só deu um... Eu dei um zoom aqui.
Tá. Quem achar, levanta a mãozinha. Mas aí tem muita Eita, minha coisa. Nossa Senhora, lá vai. Arthur foi o Tem uma primeiro. régua aqui. Eu Não é levantei pra primeiro? falar. Eu fui primeiro? Foi. Quem foi que escreveu esse aqui, ó? Ah, tá. Deixa eu Eu apagar. posso- Fui eu. Eu posso circular? Pode. Mas só A quem escada. for. Aqui, Que ó. A escada? escada, boa. Boa. E deu uma Circulou, escada. Arthur. O outro lado Nem vi tem essa escada aqui. Peraí, é só um, Arthur, é só um. Depois do Arthur Eu contra a sei outro, eu escada. sei outro. Boa. Calma, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Camila é a segunda. Vai, Camila. O que você achou? Aquela luva. A luva? Qual luva? Você consegue circular? Consigo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Foi. Boa, Camila. Arrasou. Gente, Cadê? quem circulou esse amarelo aqui, ó? Sei lá. Ah, tá. Nem percebi aquela outra luva ali. Então, o próximo foi o Henrique Já falar Queiroz. fita métrica. Ah, foi tu, Nicolas? Espera ainda, mas calma lá, que agora é o Henrique Queiroz. Vai, Henrique. O negocinho aqui em cima do quadro de ferramentas, essa agulha. Boa. Você consegue circular? Uhum. Esse tem mais detalhes, hein, pessoal? Não tá tão facinho. Ô, Pro, já achei mais Boa, Henrique um. Queiroz. É, mas Não tá então levanta a tão mão. fácil. Henrique Peixoto é o Eu próximo. tava pensando até agora, mas, tipo, agora que eu fui reparar, mas não. Eu pensei que, tipo, tinha um negócio, só que ele não tá. Eu que realmente me confundi. De boa, Henrique. Vamos lá, testar essa concentração, hein, gente? A galocha. Calma. João. Mas já falou que ia circular. Era a galocha? Ah, de boa. A galocha. Muito bem. Nicolas, sua vez. O Nicolas já circulou. Já? A fita métrica, né? Fita métrica, só que na parede. Muito bom, Nicolas. A fita métrica. Exato. Depois do Nicolas, Mariana. Aqui falta Circula. o negócio de pintar a parede. É porque Isca desse lado aqui, ó. Pronto. O rolo, né? O que o rolo faz? Boa. Depois da Mariana, o Arthur, de novo. Achou outro, Arthur? Se eu achei outro, Difícil, hein? Que já foi um bocado. é que a Mariana acabou de falar que eu ia falar. Mas eu vou rolo, né? tentar achar outro agora. Já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se tem mais. Tem mais? Não, acho que tem não. Porque eram 7 e aqui é o 7º, né? Que seria no lugar da escada, a chave de fenda. Então, aqui é nosso gabarito, né? Vocês acharam tudo muito bem. Então, pessoal, para a nossa retrospectiva aí, uma perguntinha. A fração reduzida, ela tem um valor diferente? Não. Não. Boa, Joana. O valor é o mesmo, pessoal. Ela representa o mesmo valor. A única diferença é o gráfico. O gráfico é diferente. Mas o valor, o resultado, se a gente pegar e fazer a divisão, vai ser o mesmo. Boa. Então, pessoal, hoje nós compreendemos o que é reduzir frações, vimos um pouco sobre como fazer e também como dividir números decimais, ok? Ou dividir com números decimais.
Pessoal, se você ficou com alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje, por favor, envie para a gente, pessoal. Você de casa também envia nas nossas redes sociais, @alicerceedu, e você será respondido muito provavelmente por algum dos líderes e com certeza sanará a sua dúvida. Se você fez alguma dessas atividades de hoje, você também pode tirar uma foto, um vídeo, um desenho e mandar para a gente, será muito bem recebido. Ok? Então, pessoal, nós nos veremos na nossa próxima aula, amanhã, aula de português top com a professora Sara, ok? Lara. Perdão, professora Lara. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Bom descanso para vocês, boa noite, até amanhã. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.